No vídeo de hoje, a doutrina da Trindade Divina na Bíblia, um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A própria palavra Trindade não consta do texto bíblico. Trata-se de um vocábulo teológico para definir a triunidade divina que está presente tanto no texto do Antigo quanto do Novo Testamento, podendo ser facilmente constatado por aqueles que, não sendo cegos espiritualmente, podem perceber e receber o conhecimento da verdade mediante a iluminação do Espírito Santo e, deste modo, serem libertos do erro. Aqueles que descreem na Trindade Divina o fazem por professarem um monoteísmo exclusivista na acepção da palavra, em cuja prática pecam contra o mandamento cristão que determina: examinai todas as coisas, retende o bem. 1 de Tessalonicenses 5:21. É movido pela necessidade que temos de conhecer e ensinar a verdade, João 14:6, João 17:17, posto que nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade, 2 de Coríntios 13:8, que nos propomos a examinar a verdade revelada por escrito, a Bíblia Sagrada, deixando-a falar por si mesma sobre a Trindade Divina. A Trindade no Antigo Testamento. O vocábulo hebraico Elohim, Deus, com mais de 2.000 incidências no conteúdo do Antigo Testamento, é um substantivo personativo masculino plural. De Gênesis 1 em 1 a Gênesis 2 e 3, em todo o processo da criação do universo, Elohim é o divino autor de tudo. Para aqueles monoteístas exclusivistas, Elohim é apenas um plural nobre, o que nada mais é do que um escapismo, uma farsa da parte deles, pois não cremos que o Espírito Santo, ao dar a revelação a Moisés, tenha deixado-nos um mistério, um enigma. Ao contrário, havendo na língua original por ele usada os vocábulos El e Elohá, Deus substantivo personativo, masculino, singular, usou o plural destes vocábulos, a saber, Elohim, com a finalidade de nos dar através dele, já no início da história humana, a conhecer a raiz da maravilhosa doutrina da Trindade Divina. Além do plural, Elohim, o texto do Antigo Testamento, utiliza-se de verbos, adjetivos e pronomes também no plural, em plena concordância em gênero e número com o substantivo plural Elohim, Deus. Exemplos: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 13:22. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11:7. Não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Ezequiel 24:19. A frase deste texto, é Deus santo, no hebraico é Elohim Kidoxim, estando o adjetivo Kadox, santo, pluralizado em Kadoxim,
para concordar com o plural Elohim. Aliás, em todos os textos citados, todos os verbos, adjetivos e pronomes no plural estão igualmente concordando com o plural Elohim. A linguagem do Antigo Testamento alude à triunidade divina, atribuindo os títulos Pai, Filho e Espírito Santo às três pessoas divinas. Exemplos: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Isaías 63:19. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Repousará sobre ele o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Este texto é 100% trinitariano, posto que fala do Espírito de Deus repousando sobre ele, sendo ele o Messias Jesus. Há na língua hebraica dois adjetivos que expressam o sentido de unidade: errad, um, e irrad, único. O monoteísmo exclusivista tem por base fundamental o texto constante de Deuteronômio 6:4, que traduzido fielmente do hebraico significa: escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Tradução do Rabino Meir Masliah Melamed. Este texto hebraico foi traduzido por 70 rabinos para o grego comum de seu tempo, fielmente conforme conta na versão Septuaginta. Akol e Israel, Kurios o Cheon Emon eis este, que traduzido literalmente significa: ouve Israel, o Senhor, o Deus nosso, o Senhor um é. Jerônimo traduziu o grego dos 70 para o latim, conforme consta da Vulgata. Audi Israel Dominus Deus Noster, Dominus unus est. A tradução inglesa diz: Hear, ó Israel, the Lord our God is one Lord. A tradução espanhola diz: Oye, Israel, Jeová nuestro Dios, Jeová uno es. Isto significa que o texto hebraico exprime precisamente ser a divindade criadora, eterna, uma unidade composta, posto que isto que exprime o adjetivo errade, conforme comprovam os exemplos seguintes. A Bíblia define o adjetivo errade, como um adjetivo que admite composição, a saber, admite em seu sentido uma associação de dois ou de muitos outros, sem lhe alterar o sentido. Vejamos algumas referências que o comprovam. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Neste texto, o adjetivo errade admite a associação de dois em um só. Todos os filhos de Israel e uma congregação se ajuntou como se fora um só homem. Juízes 20, versículos 1 e 11. Veio o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. 1 Samuel 11:7. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Esdras 13:1. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. Esdras 6:20. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Número
8:1. Em todos estes textos citados, o adjetivo errade demonstra que admite a associação de dois e de muitos sem lhe alterar o sentido. E pasmem os monoteístas exclusivistas. É este adjetivo errade, que é aplicado à divindade em todo o Antigo Testamento. Irrite, único, é uma unidade absoluta, exclusiva, que em absoluto não admite qualquer associação para poder exprimir o seu sentido restrito absoluto, posto que qualquer associação que se lhe fizer altera-lhe 100% o sentido que tem. Vejamos a seguir algumas referências bíblicas que o comprovam. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Gênesis 22:2. E não negaste o teu único filho. Gênesis 22:16. E era ela filha única. Juízes 11:34. E único diante de minha mãe. Provérbios 4:3. Pranteia como por filho único. Jeremias 6:26. E farei que isto seja um luto por filho único. Amós 8:10. Todos estes textos citados e outros que poderíamos acrescentar à relação evidenciam o adjetivo irride, único. É um adjetivo absoluto que não admite associação com ninguém, porque qualquer associação lhe alterará o sentido, deixando de ser único para ser apenas um entre outros. Este adjetivo irride, único, nunca é aplicado a Deus no texto hebraico do Antigo Testamento. Até o momento foi-nos impossível descobrir a razão porque os tradutores da Bíblia para o português haverem traduzido o vocábulo errade como o sentido de irrade único. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Chegamos a pensar, será que Jesus, ao citar este texto em resposta à pergunta do escriba, conforme Marcos 12:29, haja dado ao mesmo este sentido, motivando assim a tradução constante de nossas versões? Mas consultando a versão hebraica do Novo Testamento e o Novo Testamento grego, koiné, se nos deparou o texto hebraico e sua versão grega ipsis verbis, a saber, Jesus foi 100% fiel ao texto hebraico e a seu valor literal, citando sem nenhuma alteração. A Trindade no Novo Testamento. O Novo Testamento, lido em língua original ou em versões fiéis dele em línguas vivas, é por excelência um livro trinitariano, porque descreve a divindade triuna do mesmo modo que o faz em relação ao ser humano. 1 de Tessalonicenses 5:23. Os monoteístas exclusivistas chamam-nos de idólatras por crermos e ensinarmos a doutrina da triunidade divina, e mentem quando afirmam ser esta uma doutrina católica romana, quando em verdade ela é uma doutrina genuína e fundamentalmente bíblica cristã. Citaremos a seguir algumas referências que comprovam o que afirmamos. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele em forma de pomba. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Aqui temos o Filho sendo batizado em águas, o Espírito Santo selando-o para a missão a cumprir,
e o Pai confirmando-o audivelmente. Atos 10:38, Mateus 17:5. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique para sempre convosco. O Espírito da Verdade, João 14:16 e 17. Aqui temos o próprio Filho pedindo ao Pai que envie o Espírito Santo aos seus seguidores. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, João 15:26. Aqui temos o Filho aludindo ao envio do Espírito Santo na parte do Pai aos apóstolos. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Atos 10:38. Deixamos o leitor o direito de pesquisar mais profundamente a Bíblia para sua própria edificação maior. Amém. Alcebiades Pereira Vasconcelos, Jornal Mensageiro da Paz, junho de 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.